Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos dando a formação permanente para os fraternos na nossa comunidade, através da série O Serviço da Autoridade e a Obediência. Este é o vídeo número 2, que trata do segundo parágrafo do ponto número 1, que tem como subtítulo A Vida Consagrada, Testemunha da Busca de Deus. Nós sempre começamos com a consagração ao Espírito Santo e agora, se vocês quiserem, podem me acompanhar, o louvável seria isso, com o documento que temos em mãos desde que ele surgiu. Então, nós podemos acompanhar no parágrafo 2º do ponto 1º. Este segundo parágrafo começa com uma citação de uma exortação apostólica pós-sinodal de 25 de março de 1996, do Papa João Paulo II. E vai falar que a vida consagrada na Igreja é chamada a tornar visível 3 características da vida de Jesus: a castidade, a pobreza e a obediência. Estas 3 características de Jesus constituem o que na nossa Igreja Católica chamamos de conselhos evangélicos, que são professados pelos religiosos. Mas nós não estamos falando para religiosos. Nós estamos dando uma formação, entrando em cheio agora no coração da nossa comunidade, para aqueles que desejam um compromisso especial com a Igreja e na Igreja a nossa comunidade e, sobretudo, com Deus. No vídeo primeiro dessa sequência, nós falávamos sobre a importância, o primeiro passo, o primeiro critério para uma pessoa adentrar nessa formação permanente é ela perceber se todos os dias ela cresce na busca da vontade de Deus, que na Sagrada Escritura tem uma expressa, é expressa por uma palavra muito especial, é a busca da face de Deus. Quando o autor sagrado fala que está buscando a face de Deus, na verdade ele diz que está buscando a vontade de Deus. Então, quem não tem essa paixão por buscar e discernir e encontrar e praticar e fazer a vontade de Deus, eu tenho para mim que não tem esse chamado, que é um chamado de uma maior radicalidade da própria consagração batismal. Então, se trata de um chamado novo, uma exigência interior dada pelo Espírito Santo sobre algo mais, que gera em nós uma certa insatisfação por aquilo que é comum aos cristãos. É como se aquele jovem que se aproxima de Jesus e faz o mínimo, que é cumprir a lei, mas ele sente que está faltando alguma coisa. Aproxima-se de Jesus e diz: Mestre, o que é que eu tenho que fazer para me salvar?
E Jesus apresenta para ele a necessidade do cumprimento dos mandamentos. Cumpre os mandamentos, faça o que está na lei e você vai se salvar. Mas o rapaz, na verdade, queria algo mais. Como nós. Queremos algo mais. Queremos adentrar mais no coração desse Deus misericordioso, maravilhoso, que se revela a nós cada vez com mais profundidade. Queremos uma vida mais significativa, uma vida mais enraizada no coração de Deus. E Jesus, então, fala para ele: bom, se você quiser ser perfeito, então volta para sua casa, se desfaça dos seus bens, desapegue-se dos seus bens, venda tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres, e você vai ter não só o céu, você vai acumular um tesouro para o céu. Depois você venha me seguir. Me seguir mais de perto. Olha que convite bonito. Só que aquele rapaz, não era o fato de ser rico que o impediu de seguir Jesus. Foi o fato dele não ser capaz de abrir mão dos seus bens materiais. Ele era um apegado. Neste caminho exigente de perfeição, que muitas pessoas hoje criticam, porque que caminho de perfeição é esse? Não existe perfeição. Realmente, o caminho de perfeição não é só o caminho próprio da vida religiosa. O caminho de perfeição que Jesus quer para cada um dos seus membros, do seu corpo, é aquele caminho que corresponde ao estado de vida em que Deus o coloca. Se você é um casado, na vida matrimonial, você tem que atingir a plenitude maior. Deixar-se santificar por Deus na vida matrimonial. Ali é o seu estado de perfeição, como é para o religioso e como é diferente também para o sacerdote. Então, quando nós falamos das três características da vida de Jesus, resumindo tudo o que ele foi, o que ele viveu, o que ele fez aqui na Terra, a igreja sintetizou nessas três palavras. Ele foi casto, não se casou, ele foi obediente e levou uma vida de pobreza. Quando a gente fala em castidade, pobreza e obediência, nós somos levados a pensar na vida dos religiosos, que fazem votos nessas três áreas. Eu penso que esse não é um caminho para nós, leigos, fraternos de Deus na nossa comunidade. O que nós queremos, pelo menos até este momento, são duas etapas de compromissos. Um compromisso particular, assumido por todos, ao término de um caminho que começa com o discernimento, a formação para o discernimento vocacional e termina com a formação, o fim da formação inicial. Terminaram essas duas etapas, se aquele que faz esse caminho de formação o fez bem feito, partilhando da sua interioridade com seus irmãos, se
se envolveu responsavelmente com a comunidade, com algum serviço na comunidade, de uma forma ininterrupta, tanto na formação como no envolvimento, e, além disso, dá um bom testemunho de vida dentro e fora da comunidade, então, essa pessoa é chamada a selar seus compromissos particulares, em grupo, mas apenas no âmbito da comunidade, diante do presidente, que representa legalmente a comunidade, e da fundadora, enquanto ela estiver viva. Depois do final da formação inicial, começamos a formação permanente, que é esta que estamos fazendo agora, nos fundamentando nessa instrução sobre o serviço da autoridade e da obediência, que é um documento preciosíssimo para esclarecer para nós a maravilha do nosso carisma. Então, ao término desta formação, a pessoa que já passou pelo discernimento vocacional, pela formação permanente, e chegou ao fim da formação inicial e chegou ao fim da formação permanente, é chamada a fazer os seus compromissos públicos. Para isso, a exigência para os que fazem compromissos particulares é a mesma para quem vai fazer agora seus compromissos públicos. Qual é a diferença? Os compromissos particulares são feitos no ambiente da comunidade, diante, já falei, das autoridades constituídas na comunidade e reconhecidas. A formação, o compromisso público, aí já é exigida a presença daquele que representa a autoridade do bispo. No nosso caso, o nosso moderador. Por enquanto, vamos ficar por aqui, porque até o final dessa série, alguma coisa pode mudar, mas até este momento é isso que eu tenho na minha cabeça. Agora é a pergunta: quais são esses compromissos? Na verdade, é um compromisso. Levar o meu compromisso batismal até as últimas consequências, tornando visível, através do meu estilo de vida, aquilo que correspondeu à vida de Jesus, virgem, pobre e obediente. Reproduzir na nossa vida esses traços de Jesus. Claro que cada um desses traços, ou todos os traços, de acordo com a vida matrimonial ou sacerdotal ou religiosa. No nosso caso, nós só temos candidatos laical e sacerdotal, clerical. Deus queira que outros segmentos o Espírito Santo suscite entre nós. Então, nós temos esse compromisso de assumir com seriedade a aliança que Deus quer renovar conosco todos os dias. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Um fraterno de Deus é alguém que se esforça por corresponder à graça de um chamado novo, especial, exigente, mas ao mesmo tempo que produz
naquele que busca esta correspondência a esta graça, aqueles dois frutos da ação do Espírito Santo: a paz e a alegria. Gostaria de explicar um pouquinho como é que nós vamos entender esses traços de Jesus que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Vamos falar uma palavrinha sobre a castidade, como vivê-la na nossa fraternidade. Em primeiro lugar, castidade, pobreza e obediência são dons do Espírito Santo. São graças que o Espírito Santo dá para algumas pessoas viverem em radicalidade essas três características da vida de Jesus. É dom, é chamado. Nem todos são chamados. Somos chamados a praticá-los como cristãos, vamos dizer assim, cristãos rasteiros. Mas se nós sentimos a atração por algo além, então esta vida de castidade, ela vai ser assumida não castidade pela castidade, mas essa vivência de uma castidade própria da vida laical e sacerdotal, encarada como um meio, é um meio. Para quê? Para nós sermos mais dedicados, mais concentrados em nossos afetos para com aqueles que Deus nos confia. Eu pedi a Deus a graça de ser clara naquelas coisas que eu tenho no coração. Confesso para vocês que às vezes eu não consigo expressar tudo que eu tenho aqui dentro, mas eu gostaria de me fazer entender. De fato, a vida de castidade não é apenas a prática da vida sexual dentro do matrimônio, conforme a vontade de Deus. Não é só isso. A prática da castidade, que supõe a fidelidade do esposo para com sua esposa e vice-versa, mas é muito mais do que isso. É a guarda dos nossos sentidos para que nós não fragilizemos, não nos dispersemos, não dividamos a nossa vida afetiva, de doação, de expressão de amor para com as pessoas, de uma forma assim, banal. Por que é que eu tenho que caprichar, no sentido mais puro da palavra, castidade, para que esta potência de amor que nós temos no nosso coração não saia fora do caminho de Deus? Para que nós nos concentremos essa força tremenda, afetiva, que temos naquelas pessoas que Deus entregou para que nós cuidássemos dela, com dedicação. Isso seja no âmbito da família, no âmbito da comunidade, no âmbito da fraternidade, na vida social, na vida eclesial, na vida profissional, no mundo artístico, no mundo político, enfim, no mundo científico. Ali colocarmos a energia do nosso amor, dos nossos afetos a serviço
de Deus e da Igreja. Numa última palavra, se trata, castidade para nós, se trata de uma exigência de maior doação. Chegamos na pobreza, que também, como eu disse, é um dom do Espírito Santo. Mas também é um meio. Para nós fica bem claro que não só não diz respeito, este compromisso de pobreza, não diz respeito apenas à aquisição e ao uso dos bens materiais, mas, sobretudo, ao espírito de pobreza. Então, nós não vamos considerar para a nossa fraternidade este compromisso de pobreza como a renúncia à aquisição e à administração dos bens materiais. Não se trata de ter ou não ter bens materiais. Se trata do espírito, se trata do modo como eles são adquiridos, se trata do espírito e do modo como eles são administrados. Serão adquiridos esses bens materiais sempre de forma moral e legal. Serão usados para proveito próprio, para proveito dos que dependem de cada um para disponibilizar esses bens materiais, mas se trata também de perceber a importância do uso dos meus recursos e disponibilizá-los para o bem comum. Nós estamos falando, então, de uma ascese de esvaziamento das nossas necessidades, que nem sempre são tão grandes assim. Deus nos chama a este caminho de simplicidade e de abnegação, muitas vezes exigentes, até do necessário, se for necessário, mas caminhando sempre na direção daquela palavrinha que faltou para aquele jovem que procurou Jesus: o desapego. Repito, não se trata de ter ou deixar de ter. Se trata de usar dos bens desse mundo como se não usássemos, porque estão disponibilizados. Muito difícil, né, gente? Mas é a exigência do Evangelho e do seguimento de Jesus. Agora eu gostaria de falar do terceiro ponto do nosso compromisso, que é a obediência. Se não fosse pela graça de Deus, ninguém viveria esses 3 conselhos evangélicos de forma alguma. Então é Deus que nos dá o querer e o poder executar tudo, sobretudo os conselhos evangélicos. Chegamos então, como eu já disse, no coração, na essência da nossa comunidade, na essência da exigência de uma vocação para a fraternidade. É um dom carismático. Aos que possuem e aos que não possuem. Então, dentro da nossa comunidade, há pessoas que nos admiram, que são nossos amigos, que gostam de estar conosco, que apreciam, valorizam a nossa formação doutrinal, mas não se envolvem.
não querem aurir os bens espirituais que estão contidos no nosso patrimônio espiritual. Ao contrário, um fraterno de Deus precisa estar ciente e ter muito claro no coração que não se trata da obediência exigida para aquele cristão batizado. O cristão batizado tem que viver a obediência, sim, a Deus e à igreja. Mas aqui, na nossa fraternidade, há um terceiro componente. E disso nós nos aproximamos dos consagrados religiosos. Não se trata apenas de obediência a Deus, não se trata tão somente da obediência à igreja, mas também de uma obediência aos responsáveis pela condução da comunidade e da fraternidade. Se trata de uma submissão aos nossos estatutos e às nossas regras de vida. Então, nisso, nós nos aproximamos dos religiosos e damos um passo de qualidade além daquilo que é exigido de um simples, não no sentido pejorativo, cristão, de um simples batizado. Quando nós nos exercitamos perseverante, constantemente, no exercício desta tríplice obediência a Deus, à igreja, às pessoas responsáveis pela comunidade, pelas suas decisões colegiadas, pelas suas regras e estatutos, então nós estamos exercitando o uso do bem mais precioso que nós temos ao lado do dom da vida, que é a liberdade. Então, nós podemos dizer que quanto mais nós obedecermos a Deus, à igreja e às pessoas da nossa comunidade, suas regras e estatutos, quanto mais nós formos submissos, inteligentemente, empenhativamente, para que tudo concorra para o bem do maior número de pessoas, nós podemos dizer que nós estamos caminhando muito bem, gradativamente, para nos tornarmos cada vez mais pessoas libertas e livres para Deus, para a igreja, para a comunidade e a fraternidade. Por outro lado, quanto mais crescermos nessa liberdade, tanto mais a obediência vai se tornando para nós como que uma segunda natureza. Nada será pesado. E se por acaso, não vamos ser ingênuos, porque aqui nos diz, nesse ponto, nesse parágrafo 2º, que nós não ignoramos que este compromisso é, ao mesmo tempo, um compromisso trabalhoso quando buscamos cotidianamente em tudo a vontade de Deus. É difícil, muitas vezes. Nem sempre os caminhos, os pensamentos de Deus correspondem aos nossos pensamentos, aos nossos caminhos, aos nossos desejos. Mas aí entra aquele exercício de ascese, da renúncia das minhas coisas, das minhas certezas, das minhas convicções, dos meus desejos, para
fazermos a vontade de Deus. A busca da paz e da alegria no cumprimento deste tipo de obediência, que é uma exigência da nossa fraternidade, deve residir a nossa paz e a nossa verdadeira alegria. Isto supõe que as nossas decisões nem sempre são fáceis de serem tomadas. Mas quanto mais nós aprofundarmos naquilo que eu gosto muito de dizer, na fé, confiança, na sabedoria e na providência de Deus, na busca orante, operante, trabalhosa, sacrificante do cumprimento da vontade de Deus, que nem sempre é fácil, então tudo estará resolvido. Sugiro que agora vocês rezem juntos o capítulo 55 de Isaías, dos versículos 6 até o versículo 11. Durante essa semana, você vai voltar a este vídeo e vai tomando nota, vez por vez, de algum ponto que mais você pode dizer que diz respeito à sua pessoa, ou questionando, ou apoiando, ou confirmando, ou um ponto que ainda você não pensou e que agora você gostaria de aprofundar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.